Bom, para contextualizar, eu quero falar primeiro que o Silvinho ele chegou meio que dividiu os torcedores. Alguns acreditam que ele vai dar certo no Corinthians, outros já estão meio receosos, principalmente porque ele chegou e já decretou o fim do sistema com três zagueiros, que foi o sistema em que o Corinthians teve as suas melhores atuações em 2021. E a torcida gosta muito desse esquema, porque ela acredita que nesse esquema os jovens, principalmente o Raul Gustavo e o João Vitor, terão mais chances de jogar pelo Corinthians. Hoje a torcida clama por esses jogadores em campo. E o Silvinho, na primeira fala dele como novo técnico do Corinthians, já disse que ele era adepto do sistema com 4 defensores e que vai fazer de tudo para que esse sistema com 4 defensores funcione no Corinthians. E hoje ele começou a sua caminhada no Corinthians com uma escalação bastante questionada pela torcida do Corinthians, principalmente porque, primeiro, que ele colocou o Gil de titular e levou o João Vitor para o banco, e meio que isso foi um problema para a torcida, porque, como eu falei antes, a torcida ama o João Vitor. Ele é um dos melhores jogadores do Corinthians nessa nova temporada que começou no fim de fevereiro. Então, ver ele no banco já deixou a torcida meio ressabiada. Mas o problema de hoje do Silvinho não foi deixar o João Vitor no banco, foi principalmente a escalação de Rony e Camacho como os dois volantes da equipe do Corinthians. Eu acredito que hoje os dois jogadores não funcionaram e meio que isso foi o principal problema do Corinthians na construção de jogadas e que fez com que o time não vencesse ou pelo menos empatasse com o Atlético Goianiense. Então eu acredito que dessa forma o Silvinho pecou bastante. E na coletiva dele ele falou sobre isso, falou que o time respondeu às expectativas dele, que os jogadores fizeram aquilo que ele pediu, apesar dos problemas, principalmente do erro de saída de bola e nas finalizações. E ele falou hoje sobre esse jogo e vamos escutar aqui, vamos reagir, vamos ver o que é que ele tem para dizer para a gente. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, boa noite, Ana Canhedo da Globo. Bora colocar aqui na velocidade normal, né? Porque, enfim. E vamos lá. Silvinho, boa noite, Ana Canhedo da Globo. Se a gente olhar o mapa de calor do Fagner no jogo, observando a partida, deu para notar que o jogo dele ficou mais concentrado, além da defesa, é claro, ali na faixa de meio campo. Ele normalmente faz bastante ultrapassagem, participa muito do jogo ofensivo e isso não aconteceu hoje. É uma ideia tua que seja assim daqui para frente ou foi uma coisa pontual do jogo de hoje, pela marcação do Atlético ou por outros fatores? Obrigada. Bom, galera, para contextualizar isso aqui, a gente precisa entender que o Silvinho ele fez 11 jogos com o Lyon. E alguns analistas que assistiram novamente essas outras partidas colocaram que o Silvinho ele foi bastante teimoso no seu sistema com a linha de 4 e principalmente os seus laterais eram bastante conservadores, que não atacavam muito, não avançavam no corredor ali da lateral. E hoje, no primeiro jogo dele, o Fagner pouco subiu, pouco agregou ao ataque, ficou mais ali, se deteve a apenas defender, e isso ficou bem nítido tanto para a torcida como para a maioria da imprensa. E a primeira pergunta dos jornalistas foi exatamente essa, porque enfim, né, o Fagner hoje ele é um dos principais jogadores do Corinthians. Eu acredito que ele seja ali quem mais agrega no ataque, principalmente quando ele consegue fazer umas boas tramas com o Mosquito. Eu acredito ali que do lado direito as jogadas entre Mosquito e Fagner tenham sido as principais ações do Corinthians que geraram boas jogadas, boas finalizações. Então hoje o Fagner pouco subiu, ficou mais preocupado em defender e foi a primeira pergunta que o Silvinho escutou na coletiva. É bom ressaltar que durante o primeiro tempo o Piton também ficou um pouco preso na defesa, na linha de 4,
Mas no segundo tempo ele avançou mais, fez umas boas jogadas, mas pela boa marcação do Atlético Goianiense, que veio principalmente só para defender e conseguir algumas jogadas ali no ataque, isso complicou a vida do Corinthians. Mas vamos lá, vamos ver o que foi que o Silvinho falou sobre o Fagner e depois vamos comentar o que ele achou. Boa noite. Foi respondido, inclusive, perfeito, na segunda parte da pergunta. Por qual motivo não importa, isso não importa a nós. O Atlético estava com o lateral esquerdo, Natanael, numa segunda linha, e ali parecia uma preocupação maior com relação ao Fagner poder fechar os seus espaços. A primeira linha da frente que jogou o Ramiro, ela funcionou bem, o Ramiro teve sucesso, teve chance de gol, fazendo diagonais, fortalecendo o meio campo. Faltou um link sim com relação ao Fagner, mas não é um pedido para que ele não apoiasse. O problema é que o atleta estava sendo acompanhado por um rival que é lateral esquerdo, ou seja, tinham dois jogadores com características defensivas daquele lado, então limitou obviamente a ação dele, e o link da frente, que o do Ramiro foi melhor, o do Fagner foi menos, mas não é nenhuma orientação, ao contrário, é um atleta vigoroso, um atleta que tem uma parte ofensiva muito boa e que vai ser usado ao longo do campeonato. Oi, Silvinho, boa noite. Bom, galera, como ele falou, foi circunstancial o Fagner não agredir muito, avançar para o ataque, e segundo ele está mais flexível para essas ações. Eu acredito também que pelo pobre time do Corinthians, o Corinthians não tem muitas opções de ataque, e o Fagner é uma das principais armas do Corinthians para chegar ao ataque, para finalizar, para criar jogadas. Então eu acredito que o Silvinho não vai ter muitas dúvidas em relação a isso. Eu acredito que, inclusive, ele vai ter que mudar o time do Corinthians de alguma forma para proporcionar ao Fagner essas subidas. E não só o Fagner, o Piton também. Eu acredito que hoje o Piton já não teve um bom desempenho em relação ao que ele vinha atuando quando o Corinthians jogava com um esquema de 3 zagueiros. Mas eu acredito sim que o Silvinho pode conseguir fazer o Corinthians jogar com uma linha de 4. Mas eu tenho dúvidas se o Gil é esse cara para fazer companhia ali ao Gustavo, principalmente porque eu acredito que o Silvinho deva jogar com linhas bastante altas, principalmente porque ele quer que o time pressione muito o adversário, como foi o jogo de hoje. E um time que pressiona muito, ele joga praticamente com os zagueiros ali na linha do meio do campo. Eu acredito que o Gil vai ter muitos problemas para acompanhar, por exemplo, o adversário quando tiver uma boa saída ali da pressão, porque o Gil hoje ele é bastante lento, já tem, se eu não me engano, ali perto dos 33 ou 34, entre 33 e 35 anos, e não tem a mesma velocidade e vai ficar para trás, principalmente em jogos em que os times adversários vão ter bastante qualidade. Por exemplo, vamos colocar os nossos principais adversários ali, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo. Você imagina aí o Gil fazendo a linha de 4 quando o Corinthians sobe para pressionar o Flamengo. Então eu acredito que é um problema, porque o Corinthians, o Gil, ele é muito lento, não acompanharia o Bruno Henrique, por exemplo, vamos pensar mais quem? O Rony, vamos pensar alguém de São Paulo aí que tem uma velocidade para chegar ao ataque. Não estou lembrando agora, mas enfim, o Gil não vai ser esse zagueiro que vai conseguir acompanhar. Ele vai fazer no máximo compor ali a linha, se conseguir, por conta da experiência, encurtar espaços, mas eu acredito que ele não é o cara para jogar em uma linha de 4 avançada. Numa linha de 3 zagueiros, eu acredito que ele ainda vai jogando ali como líbero, porque eu acredito que se ele jogar do lado de caras como o João Vitor, o Bruno Mendes e o Raul, ele vai sim conseguir render e vai conseguir passar uma experiência para esses mais novos. Mas enfim, vamos continuar vendo aqui a entrevista do Silvinho, e é isso, vamos lá. Flávio Ortega, ESPN Fox. Silvinho, poucos treinos, primeiras impressões também de dentro de campo. Queria te ouvir quais são as suas primeiras avaliações desse time, né, em termos de qualidade, potencial. Me parece um time que tem muitos erros técnicos, né, de domínio, de passe, e isso acaba dificultando a construção das jogadas. Se você concorda, e como fazer para melhorar um pouco isso? Obrigado. Sim, embora o nosso campo é um campo muito rápido, e com a chuva acelerou muito o jogo.
Eu também tive a impressão não, tive a certeza, os primeiros 12, 15 minutos, o jogo um pouco nervoso, da nossa parte mais, a construção nossa, nós erramos mais, passes laterais, para buscar passes entre linhas também nós erramos, enfim, esse passe um pouco mais preciso, nós demoramos bastante. Ele foi se acertando um pouco melhor e no segundo tempo, onde o time, como você mesmo falou, começa a dar uma sequência maior. É algo sim que você tem que trabalhar, buscar, e, enfim, em treinamentos e em posicionamentos dos atletas para facilitar essa ação. Aqui ele falou, eu acredito que a saída de bola do Corinthians, sem dúvidas, foi o principal problema hoje. O Camacho e o Rony não foram muito bem, teve vários problemas, eles ficaram bastante perdidos, tanto quando o Corinthians tinha a bola, não conseguiam agredir, não conseguiam dar passes em profundidade, era muito toquinho de lado. Então eu acho que o Silvinho errou hoje, o principal erro do Silvinho foi apostar em Rony e Camacho como a dupla de volantes do Corinthians, principalmente para jogar com uma linha de 4 na frente que agredia bastante a saída de bola dos defensores adversários, porque eu acredito que quando um time joga dessa forma, ele precisa de volantes que saibam jogar, que consigam transitar entre os zagueiros e esses caras da frente, e o Camacho e o Rony pouco fizeram isso. O Rony, inclusive, ele pouco participou das construções de jogadas. O Camacho ainda teve algumas tentativas, mas enfim, foi muito abaixo. Porque, enfim, eu acredito que o Camacho ele é um cara que, para compor elenco, tudo bem, entrar ali no segundo tempo para ajudar a manter um placar, até que vai, mas para jogar, para conseguir ter um bom nível para bancar de titular, eu acredito que ainda não é um cara para se ter ali. Silvinho, boa noite. Chico Garcia, da TV Bandeirantes. Eu queria saber sobre o teu movimento de meio campo. A gente notou o Luan, às vezes mais colado no Mosquito, especialmente no primeiro tempo, e o setor criativo ficou um pouco mais desabastecido, né, com os dois volantes. O Ramiro caía muito pelo lado direito, e o Rony e o Camacho não conseguiam participar da construção do time. Se essa era a melhor escalação e se realmente tu identificou esse diagnóstico na partida com a falta de criação no setor de meio campo. Obrigado. Perfeito. É um link de uma pergunta anterior. Isso foi potencializado principalmente porque nós também pecamos um pouco nessa saída. Não foi precisa, não foi boa, faltou um pouco mais, volto a dizer, a precisão, porque senão o time acaba não andando. Você precisa ter essa posse, bons passes, segurança nos passes. Com relação ao Luan, o Luan é o nosso meia, jogou na função dele, atrás do Gustavo. O Gustavo, nós tínhamos aí a possibilidade de velocidade, e depois precisamos reprogramar no segundo tempo após tomar o gol, porque aí o outro time do Atlético ia estar muito mais fechado, essa possibilidade de velocidade nós víamos pela direita, como ocorreu, e já não mais por dentro. O Luan jogou na função dele, óbvio que fica prejudicado quando esta bola não chega num bom tempo, que é o penúltimo passe entre linhas, então ela foi prejudicada, e enfim, a gente tentou reprogramar para o segundo tempo isso. Bom, eu já falei sobre o Camacho e o Rony, acredito que foi o principal erro do Silvinho, e ele sabe disso, e eu espero que contra novamente o Atlético Goianiense, agora pela Copa do Brasil na quarta, ele consiga corrigir esses erros e fazer com que o time melhore, porque provavelmente o Atlético vai jogar bastante recuado, e como o Atlético fez hoje, o Atlético vai fazer um jogo mais pegado ainda, vai tentar tirar os jogadores do Corinthians do sério, vai tentar picotar o jogo, e enfim, eu espero que o Silvinho consiga entender o time do Corinthians. É um time muito limitado e para que dê certo algum treinador no Corinthians, ele precisa extrair o máximo de jogadores e principalmente conseguir escalar os melhores sem tentar inventar muito. E hoje eu acho que o Silvinho pecou nisso, mas ele está apenas conhecendo o time. E eu espero que eu acho que ele vai evoluir bastante nos próximos jogos. Sobre o Luan hoje não foi tão ruim como nas piores atuações do Corinthians, mas também não teve muito destaque. Eu acredito que o Atlético Goianiense conseguiu
espremer, compactar muito bem as linhas na defesa ali, jogar praticamente atrás da linha da bola. Então o Luan é um atleta que precisa de espaço para jogar entre as linhas de defesa e ataque do time adversário, e o Atlético hoje estava bastante compacto, pouco deu chance. O Corinthians só conseguiu atacar em jogadas aleatórias. A única boa jogada do Corinthians em praticamente todo o jogo foi a boa jogada do Gustavo ali, do Mosquito, que sofreu pênalti, mas de resto você pode analisar ali, o Corinthians só foi num abafa, não conseguiu agregar muito, e o Luan, ele estava nesse bolo, não conseguiu ir bem e foi substituído lá por volta dos 75 minutos, nos 15 minutos finais o Silvinho ainda tentou mudar, mas não fez muito efeito as substituições. Silvinho, boa noite. Vini Bonatti, da Central do Timão. Silvinho, eu gostaria de saber o que você tinha planejado para esse jogo que os atletas não executaram ou não executaram da forma que você pediu. A nível de entrega, a nível de estratégia de jogo, tudo. Entregaram tudo, mesmo com pouco tempo, entenderam tanto a parte defensiva, a parte de construção, definição, bolas paradas, entregaram tudo. Óbvio que, volto a dizer, eu digo no jogo, aí entra uma outra parte, a parte técnica do jogo, que ninguém consegue prever. 10, 12 minutos ruins, se acertou, melhorou, teve uma chance com o Ramiro, teve uma outra chance de longe, e de repente toma um gol faltando 2, 3 minutos para acabar o primeiro tempo ou menos. Então isso, enfim, a construção do jogo foi essa, mas os atletas entregaram absolutamente tudo, e que nós queríamos, que é a cara do Corinthians, é a vontade, o desejo, a marcação, dobrar, em alguns momentos até triplicar isso, entregaram absolutamente tudo nesse aspecto. Bom, é bom a gente refletir bastante sobre essa fala do Silvinho, porque quando ele fala que os jogadores entregaram tudo, eu acredito que tenha sido na questão de empenho, na questão de fazer algumas coisas, por exemplo, que deram certo no jogo de hoje. A pressão que os jogadores fizeram, de certa forma, foi muito boa. O problema do Corinthians hoje, além da saída de bola, que praticamente não existiu, foi a incessante falta de atenção ali dos jogadores. Erraram passes bastante bestas e pecaram também no terço final do campo, com vários erros de finalizações e de passes decisivos para deixar os companheiros na cara do gol. Eu acredito que em alguns momentos faltou calma, porque se você analisar o jogo de hoje, o Corinthians entregou muito pouco nessa parte do terço final do campo, porque até mesmo o Fernando Miguel, que fez boas defesas ali em alguns momentos, não teve mais trabalho. Se você olhar ali no decorrer do primeiro tempo, eu acredito que o Corinthians pouco fez no primeiro tempo, só nos primeiros minutos que conseguiu atacar ali. Pois é. E os melhores momentos do Corinthians foram exatamente naquilo que o Silvio falou, que os jogadores entenderam o que ele pediu, que foi na questão da pressão, por exemplo. Os jogadores pressionaram em alguns momentos e essa pressão deu certo. O Corinthians conseguiu umas boas finalizações no primeiro tempo, que principalmente ali com o Vital teve um chute que o Fernando Miguel defendeu. Na sequência o Corinthians finalizou de novo e a zaga do Atlético Goianiense se afastou. Mas vamos continuar. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, não é de hoje que o Corinthians tem cometido muitos erros individuais. É a cobrança de boa parte da torcida em relação aos últimos meses. Queria saber como você vai fazer em pouco tempo para trabalhar. Já na quarta-feira tem um novo jogo agora pela Copa do Brasil, para corrigir esses detalhes individuais. E se me permite mais uma, porque a opção do Gil na vaga do João Vitor, que vinha ganhando uma sequência e vinha demonstrando bom futebol, diferentemente do Gil. Muito obrigado. Vamos lá, a primeira eu acabei... As individuais, sim, volto a dizer, o começo do jogo, campo rápido, mas óbvio que tem um aspecto técnico. Nós vamos buscar, nós temos aí entre jovens e um pouco mais veteranos. Na verdade, nessa parte de construção do time, nós temos aí bastante gente jovem. E é uma parte que você necessita tranquilidade, bons passes, entendimento do jogo, percepções para poder estar se desenvolvendo em campo.
Parte da resposta também, a parte defensiva, é com relação ao Gil. Nós entendemos que o Gil é um jogador importante, assim como tantos outros e os demais. O João está crescendo muito, assim com o Raul. Nós vamos ter muitos jogos, nós vamos ter muitos atletas e vamos buscar a melhor formação e a dupla de zaga, porque dá segurança. O Gil tem o seu compromisso com o clube, o Gil está inteiro e ele vai continuar jogando, assim como o João vai voltar, o Raul vai continuar jogando, nós temos o Bruno, enfim, várias outras opções que podem ser dadas. E volto a dizer, nós temos que fazer as coisas com tranquilidade, porque assim foi proposto a coisa quando a gente se apresentou. Esse ponto é bastante importante da fala do Silvinho, principalmente em relação ao Gil, porque isso mostra que o Silvinho gosta do Gil, principalmente pela experiência e também porque o Gil é um cara dali, um líder do elenco do Corinthians. Se o Silvinho chegasse e colocasse logo ele no banco, ele teria problemas com alguns outros caras do elenco. Então eu acredito que o Gil jogará bastante com o Silvinho. Eu não sei se, como eu falei, o Gil será o cara certo para jogar da maneira que o Silvinho pensa, com a sua linha de 4 bastante avançada ali, praticamente jogando no meio de campo, porque, como o Corinthians mostrou hoje, ele vai ser bastante agressivo na pressão. Então é preciso que os 4 zagueiros estejam bastante alinhados com os volantes e os caras da frente que vão pressionar a bola. Então eu não sei se o Gil é esse cara para fazer cobertura, por exemplo, de um jogador veloz do adversário, por exemplo, como eu falei, Rony, Bruno Henrique. Eu não sei se o Gil, esse cara, tem força hoje para acompanhar esses caras. Então eu acredito que, ao decorrer do tempo, o João Vitor e o Bruno Mendes serão mais usados do que o Gil. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Toda a sua trajetória, a maior parte da sua trajetória como jogador foi na Europa, seus cursos também por lá, e lá tem uma concepção muito mais nítida dos times, do futuro dos times nos campeonatos, o que eles disputam. É falado mais abertamente dos times, os médios, os pequenos, os grandes. Diante desse cenário, que aqui na América do Sul não é muito tão abertamente, eu queria perguntar para você, o que o seu time briga neste campeonato brasileiro? Obrigado. Vamos lá, é uma outra realidade, é um outro cenário absolutamente diferente. Nós temos aqui 10 times, 12 times, sei lá, de repente vou até me equivocar, pode ser mais, times grandes, potentes. Essa pergunta aqui, galera, é muito boa, porque eu acredito que a diretoria do Corinthians e o próprio Silvinho tem que deixar claro que para esse ano o Corinthians briga por meio de tabela, não correr riscos com o rebaixamento, conseguir fazer uma campanha sólida e, dependendo ali do terço final do campeonato, se tiver feito uma boa campanha, o time conseguisse brigar por vaga na Libertadores, tudo bem. Mas eu acredito que o Silvinho, ele não quis descartar o Corinthians como um time que briga ali por vaga em alguma coisa, porque ele sabe que ele sofreria pressão, principalmente de parte da torcida, que acha que o Corinthians é time grande e que sim, tem que brigar por títulos. Mas, como um corintiano realista e pessimista, o Corinthians esse ano, se conseguir ali uma vaga na Libertadores, é muito, e eu digo mais, é bom que nem consiga, porque se não contratar, corre o risco de passar vergonha na pré-Libertadores novamente. De bom investimento, com bons centros de treinamentos, com bons atletas. O Brasil é um celeiro, todo time tem grandes atletas, bons jogadores que estão crescendo. Ou seja, o cenário europeu ele é diferente, ele já vai marcado ali, como você mesmo se referiu perfeitamente. Então tem 2, 3 clubes que brigam por aqui pelo título, outros que já saem em Champions League, Liga Europeia, Europa League, melhor dizendo, e aí depois os meio tabela, enfim. Não, nós aqui vamos lutar por pontos, nós vamos lutar por pontos, pela melhoria dos atletas, por estar disputando, brigando, lutando, e o tempo vai dizer, assim como os demais clubes também, ninguém sai como, eu sou aquele, sou o primeiro e vou ficar como primeiro, eu sou o quarto e vou terminar quarto, ou eu sou o sexto e vou terminar sexto. Não vejo bem essa possibilidade, a gente vai variar muito na tabela, como também foi o Campeonato Brasileiro passado. Silvinho, boa noite, Léo Lepre da TV. Bom, apesar de achar que o Silvinho teria que ter sido mais incisivo sobre o que o Corinthians realmente briga, eu acredito que ele deu uma boa resposta, mas vamos ver.
eu acredito que ele deveria ter sido mais claro com a torcida, mais pessimista, para que não se crie muita expectativa no trabalho dele, porque eu acredito que com o elenco que ele tem, ele não vai conseguir fazer muito além do que os outros fizeram, porque o time do Corinthians ele é muito limitado, principalmente no ataque. Os jogadores que estão na frente, quando entram, tem bastante dificuldade, tem uma péssima tomada de decisão. Hoje o Vital, que é um dos principais jogadores do Corinthians, não foi bem, perdeu o pênalti no rebote ali, não conseguiu finalizar. Então eu acredito que o maior problema do Corinthians é o elenco e não o técnico. Eu acredito que se o Silvinho esse ano conseguir fazer um bom campeonato, pro ano que vem, com uma temporada mais enxuta, com tempo para descansar, as coisas tendem a melhorar. TV Globo, a gente percebeu você muito preocupado em estar todo o tempo marcando o posicionamento dos jogadores em campo para transmitir a sua nova ideia, tanto dos homens de frente, mas principalmente dos 4 homens do fundo, né, dos 2 zagueiros e dos laterais, e pedindo para que eles encurtassem as medidas quando o Corinthians estava sem a bola. Você acha que isso não deu certo hoje por conta do resultado e, sobretudo, pela forma como aconteceu o gol que deu a vitória ao Atlético Goianiense? Obrigado. Vamos lá, é a minha forma de atuar. Minha forma de atuar é ao lado do campo, é do meu jeito, enfim, que eu funciono. Óbvio que seria muito mais tranquilo, menos trabalhoso, estar ali tranquilo, olhando, enfim, mas cada um tem uma forma de ser. Eu compito junto com os meus atletas. E tudo aquilo que a gente passa a cada dia, a cada mensagem, a cada vídeo, a cada pré-eleição, então é para aquilo que eu vou buscando. Agora tenho um entendimento completo de que aquilo ali só são starts que a gente dá no atleta para o setor estar funcionando. E funcionou sim, a gente acabou não sofrendo na parte defensiva, preocupava em alguns aspectos uma bola parada, e a gente tomou, enfim, a frente, não sofremos. O time cumpriu, como eu falei para você, com todos esses conceitos e ideias que nós colocamos. E a minha interação com eles, ela é assim, e vai continuar sendo assim. Independente de quanto eles vão pegando mais os conceitos e o tempo vai passando, é a minha forma de ser. E eu sempre peço para eles: marcam em pé, marca no tempo, não seja desleal, não precisa do carrinho, enfim, são orientações que são muito produtivas para o atleta ali no pé do campo. Obrigado, Silvinho. Por fim, galera, eu acredito que o Silvinho, ele, das possibilidades que o Corinthians tinha, é a melhor que chegou, porque o que vai fazer o Corinthians dar certo, o time conseguir jogar um bom futebol, ser competitivo, é os jogadores melhorarem, principalmente a questão de tomada de decisão, a questão de saber o momento de dar um passe em profundidade, um momento de recuar a bola para o companheiro, porque hoje o Corinthians é um time que não tem muita convicção em quando deve dar um passe para o companheiro mais próximo, um passe longo. Eu acredito que ele tem esse problema, essas dificuldades, e o que vai fazer o Corinthians jogar é que os jogadores melhorem nesse sentido, de saber quando dar um passe, saber o momento de finalizar, o momento de tocar para o companheiro em melhor posição. E o Corinthians peca muito nisso. Então eu acredito que no decorrer do tempo o Silvinho vai sim conseguir fazer o Corinthians funcionar, vai sim agregar mais do que os treinadores que passaram até hoje nesses últimos anos.